o estágio de adequação dos entes públicos à LGPD? Então, se você observar os órgãos públicos de uma maneira geral, a adequação e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados hoje é muito baixa. Por quê? Existem órgãos públicos que não entendem que precisam estar em conformidade, por diversos motivos, às vezes até o próprio desconhecimento da legislação, porque como ela diz que o órgão público não precisa ter não vai ser aplicadas multas pecuniárias, eles às vezes entendem, bom, como vai ter multa, não precisa estar adequado, né? E na verdade existe um processo de desconhecimento de uma maneira geral, no meu entendimento. Os tribunais de contas estão fazendo um trabalho muito forte notificando órgãos, dizendo, olha, você precisa estar em conformidade. Existe uma lei em vigor que trata da privacidade do cidadão, dos dados do indivíduo. E você precisa estar em conformidade com isso. Então, existe já um movimento acontecendo através dos tribunais de contas, notificando órgãos, montando inclusive planos de ação, determinando adequações, etc. Mas quando você olha o âmbito Brasil, a gente está falando de mais de 5.570 municípios. E se você observar que cada município você tem Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria disso, enfim, a gente tem milhares de órgãos públicos. Eu posso chutar para você que a gente tem um nível de adequação e conformidade muito baixo, de uma maneira geral, dos órgãos. Obviamente, quanto menor, não é uma questão de nível, mas se você pegar no indicador de órgãos públicos municipais, o nível de adequação é próximo de zero. No estadual, começa um movimento de adequação por conta dos tribunais de contas. E no nível federal, já tem muitos órgãos que já estão em processo de conformidade. Na verdade, a conformidade com a lei não trata de um projeto. Fala assim, fiz um projeto, eu estou em conformidade. É uma questão de implementação de um programa de privacidade, porque você vai precisar tratar aquilo para sempre, né? Os dados pessoais que o órgão coleta, trata, armazena, precisam estar de acordo com os princípios da lei. Você precisa garantir a segurança, o princípio da segurança, da proteção de dados, da finalidade, por que você está coletando aquilo, tem uma finalidade específica. Então, você precisa observar os 10 princípios da lei e cumprir as normas estabelecidas. O fato dos órgãos públicos não terem o risco de tomarem uma multa, de não terem que pagar por conta de não estarem adequados, isso atrapalha a conformidade? Então, o artigo 52 da lei fala das sanções administrativas, né, e inclusive as multas pecuniárias, né, podendo chegar até 50 milhões em multa em valores, né, por infrações à lei. No caso dos órgãos públicos, essa multa monetária, né, não é aplicada. Mas, no entanto, a lei traz a possibilidade de sancionar o gestor do órgão de acordo com a lei de improbidade administrativa. Então, na verdade, não é que o órgão está isento da multa, o gestor vai responder. Mas esse gestor é o DPO? Não, o gestor do órgão responde, não necessariamente o encarregado de proteção de dados, porque ele traz quem é o responsável por garantir que o órgão está cumprindo uma legislação vigente, é o gestor do órgão. O que falta para essa conformidade? É dinheiro? É vontade? São pessoas? Então, é um conjunto de processos. Na verdade, começa com um processo de entendimento. Assim, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Qual é a abrangência dela, o que ela impacta a operação do órgão? E aí começa em processos assim, quais são os processos que eu trato dados pessoais? E se a gente observar, a maioria dos órgãos públicos tem dados pessoais, porque tem dado do cidadão, a implementação de uma política pública, eu preciso daquele dado. A lei não proíbe o tratamento de dados pessoais, ou a coleta, ou o processamento, mas ela normaliza isso. Se você coleta o dado pessoal, você faz para quê? Você compartilha com quem? Você protege como? E é isso que a lei normaliza. Então, no meu entendimento, os órgãos precisam entender qual é a abrangência da lei, como a lei vai influenciar ou vai fazer com que aquele órgão que tipo de atividade aquele órgão precisa fazer para estar em conformidade com cumprir os princípios da lei. Nós estamos falando muito dos órgãos públicos porque nós estamos em Brasília. As empresas privadas estão adequadas? Então, a gente observa dois cenários. Um cenário que as empresas pequenas desconhecem, e aí eu acho que tem que haver um trabalho específico para as empresas pequenas, porque elas desconhecem que a lei, muitas vezes, que a lei existe, que ela precisa ser aplicada e que ela precisa estar em conformidade. Existe um processo de empresas médias e grandes que
transparecem conformidade, mas não estão preparadas. Eu tenho até exemplos pessoais de que já aconteceu comigo. Eu questionei uma empresa e ela sequer respondeu, sequer sabia como responder, e aparentemente você olhava para a empresa e ela dizia: eu tenho uma política de privacidade, eu estou em conformidade com a lei, etc. E as empresas muito grandes, e aí eu destaco alguns setores, que é o que eu acho que vai ser, que é o que impacta muito, assim, concessionárias privadas de serviços públicos, operadores de telefonia, enfim, esses entes, essas empresas que tratam muitos dados pessoais, essas já estão numa corrida há bastante tempo para estar em processo de conformidade, porque elas serão alvo de provavelmente futuras fiscalizações. O outro grande setor que está acelerado também em conformidade são setores que tratam dados sensíveis, como hospitais, saúde, planos de saúde, seguradora. Todos esses caras já têm uma corrida muito grande para estar em conformidade, porque dado sensível não é só uma questão de ter um problema reputacional porque eu não atendi a legislação. Pode ensejar, por exemplo, processos de dano moral graves por vazamento de dados pessoais sensíveis, por exemplo. Doer no bolso dessas empresas. Doer no bolso, não só pela multa ser aplicada, mas a eventualidade de processos judiciais de dano moral dos titulares. Então, assim, pode ser que eles tenham duas sanções, uma da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também dos titulares pedindo ressarcimento por dano moral, por exemplo, de um vazamento. Imagina uma empresa de saúde vazou uma lista de pessoas que são HIV positivo. Então, qual é a gravidade disso para o titular? Muito grave. E aí, provavelmente, esse cara vai processar por um dano moral, por um dano efetivamente, porque na imagem daquela pessoa, porque um exame, o resultado de um exame, por exemplo, tenha vazado dessa gravidade.